Pois bem, então nós estávamos falando do ligante. Desculpe, teve um pequeno probleminha técnico do vídeo anterior, mas dando continuidade aqui, estávamos falando do ligante e podemos ter também ligantes com perfil orgânico, puramente orgânico, como metil, o etil, fenil, ciclopentadianil. Esses ligantes aqui tem uma classe específica para eles, que é organometálicos, que vocês vão ver na inorgânica 2, tá certo? Aqui também tem um exercício para você ver, determinar o número de coordenação das espécies metálicas. Continuando aqui, outra tabelinha com alguns ligantes e os nomes, e o nome da espécie, a fórmula, claro, e o nome do ligante, o nome que você vai usar na nomenclatura. Então, sempre quando for dar o nome, consultar essas tabelas, tá certo? Até que você pegue as manhas. Aqui é um exercício muito interessante porque ele faz você determinar, dado a, a espécie central, a espécie metálica, com o seu respectivo NOx, sua carga, o número de coordenação, aí você determinar quantos ligantes estão aqui e você construir a fórmula das espécies. É a fórmula molecular e estrutural, porque aí você já vai treinando em desenhar a fórmula tridimensional no caderno e a molecular, aquela entre colchetes, tá certo? Respeitando cátions e ânions aí. Um ponto importante para dar continuidade, lembrando que os vários complexos estão nesse site aqui, que você pode verificar, é a hibridização. Hibridização, ela determina a geometria do complexo. Então, por exemplo, para uma hibridização SP, que o mercúrio faz, o cádmio também, dá uma estrutura linear, uma geometria linear. Então esses complexos aqui de cádmio Br2, mercúrio 2 são lineares. Aqui desses do galho já são trigonal plana, fazem a hibridização sp2. Já o titânio Cl4, silício, o tetrafluoro silício 4, tetracloro titânio 4 formam a hibridização sp3 para dar a geometria tetraédrica. Complexo de tálio Cl5, molibdênio Cl5, o exemplo clássico é PbCl5, né? Eles fazem hibridização DsP3 ou sp3d para dar bipirâmide trigonal. Seria o átomo central com 5 furos, 3 na posição equatorial e 2 na axial. E o octaédrico, que são os diversos complexos aí. O mais simples é o hexafluoro silício 4, que você tem hibridização D2sp3 e sp3d2, tá bem? Então, atenta a essas hibridizações porque elas facilitam a você compreender a geometria. Bom, a constituição geométrica, né? A constituição geométrica tem duas definições importantes aqui, que são os chamados complexos de esfera interna e complexos de esfera externa. Complexo de esfera interna, a esfera de coordenação primária é constituída pela maioria dos complexos, ou seja, os ligantes estão diretamente ligados ao átomo central. Então, quando se fala esfera interna, é a coordenação do ligante ao átomo central, à espécie central, ao íon central, tá bom? E isso te dá o número de coordenação, né? E o maior número de coordenação é o 12, tá bem? É o 12, vai dar uma figura tipo um dodecaedro. Então é o número de ligantes coordenados à espécie central. Já o de esfera externa é o que representa as interações eletrostáticas, ou seja, o comportamento iônico da espécie num determinado solvente, a condutividade dele. E a condutividade dele tem a ver com a quantidade de cátions e de ânions. Então a esfera externa é justamente a questão do contra-íon. Então, por exemplo, aqui nesse complexo, aqui de fórmula geral aqui, manganês, 5 águas e um sulfato, você tem na verdade, então, desculpa, né, manganês
6 águas, né? Que são 6 águas. 6 águas. Então você vai ter aqui o cátion dele esse complexo de manganês com as 6 moléculas de água, de carga 2+, porque esse manganês, se isso aqui tudo está zero, o sulfato é -2, a água é zero, só pode ser manganês 2. E então o complexo é o hexa-aqua-manganês 2 e o contraíon, né, a esfera externa é o sulfato. O sulfato que é o como contrair, o ânion, tá bem? Depois, lá nesse site aqui, tenta encontrar esse sulfato de manganês. Não o sulfato, mas provavelmente o manganês hexa-aqua-manganês 2. Bom, então, considerações gerais aqui que são importantes. O número de coordenação nem sempre é evidente. Então, por exemplo, você tem aqui essa espécie de cloreto de cobalto, né, 6 águas. Aí ele tem uma espécie neutra. As duas moléculas de água não coordenadas bem definidas no cristal. Então, só por cristalografia, por raio-x, determinação de raio-x, que verificou-se que essa molécula geral aqui, 4 moléculas de água estão coordenadas ao cobalto, os cloretos também. E as outras 2 moléculas de água, elas estão como solvente de cristalização. Então, aí você colocaria como que você escreveria, né, a espécie? Colocaria ponto 2H2O aqui para distinguir que essa molécula está como água de solvente de cristalização. Depois a gente melhora isso aqui. Os fatores que determinam o número de coordenação é o tamanho do íon do átomo central. Tamanho do átomo central. Átomo ou íon central. As interações espaciais dos ligantes. Aquele ligante pode ser volumoso. Será que ele vai caber num quadrado planar ou vai caber num tetraedro? Fica melhor acomodado no quadrado planar ou no tetraedro? O tamanho do átomo. Qual seria o tamanho para o tipo de complexo com zinco, com cobre, mas com prata, com ouro, será que seriam eles mesmos da mesma forma geométrica? Interações eletrônicas entre o átomo e o íon central, a questão das ligações, né? O aumento dos raios das espécies metálicas favorece o número de coordenação mais alto. Então, quanto maior o raio, quanto mais volumoso é o átomo central, maior é o número de coordenação. Tanto os mais abaixo da tabela periódica, mais os da esquerda no período, tá certo? Aí é o comportamento na tabela periódica. Outro fator importante aqui, deixa eu desembolar isso aqui, os números de coordenações mais altos também são encontrados em íons metálicos que apresentam poucos elétrons, poderão receber mais elétrons das bases de Lewis. Então você, por exemplo, aqui, o molibdênio, né, ele tem um NOx 2+, e na configuração eletrônica dele é D4. Você pode fazer aí, molibdênio, D4. Molibdênio 2+, D4. Aí ele tem orbital vazio para receber mais ligante, então ele vai para a coordenação número 8, alta, elevada. Os metais maiores, né, como platina e D8, de configuração D8, eles tendem a formar quadrado planar, tá certo? E o número de coordenação 4, mas lá naquela galeria você vai achar platina com outros números de coordenação, então isso não é tão assim criterioso. Tem casos e tem outros casos também, né? Tem outras exceções, várias exceções. Também verifica o número de coordenações menores em complexos cujos ligantes podem formar ligações múltiplas. Por exemplo, aqui você pode formar dupla ligação com um átomo central, né? No permanganato, no cromato. Então vamos ver como que ele está lá nessa galeria aí, como eles estão desenhados.
talvez não estejam desenhado a dupla ligação, mas só para ver como é que já vendo a geometria. Então vamos ver aqui, o permanganato não está aqui, quem vai estar aqui é o cromato. Cromato não está aqui, pode ser que esteja lá no outro, na página 8 dele, porque está seguindo a ordem aqui, tá vendo? Olha aqui, você tem o cromato, tem o dicromato, então vamos ver o cromato aqui primeiro. Olha, você está vendo que tem ligações duplas? Essa estrutura aqui da direita não vai te mostrar não, tá? Não vai te mostrar que é dupla ligação não. Agora essa daqui está te mostrando. Ele tem as ligações duplas aqui, cromo, oxigênio, tá beleza? Então ele está informando aqui. Vamos dar um ok bacana para eles. E vamos voltar lá, porque além do cromato tem o dicromato, porque dicromato, lembre-se que são dois cromos. Então vai ter ligação entre um cromo e um outro pelo oxigênio. Essa estrutura aqui ficou bem bacana, bem legal, né, de se ver, porque tá muito claro que os dois átomos de cromo são esses e esse, interligados por um átomo de oxigênio e os outros 6 oxigênios distribuídos igualmente nos átomos de cromo, tá certo? Depois você vai procura aí o permanganato lá na letra M, né? Caminhando por aqui, indo para lá. Não vou lá agora porque senão vai atrapalhar a gravação da videoaula. Bom, agora nós vamos ver os vários complexos aí, né, via o número de coordenação. Então, nós vamos ver do número de coordenação 2 até o 6. Então, eu vou começar com o número de coordenação 2, né, são os bicoordenados. Tem dois ligantes ligados a ele. Geralmente são os metais do grupo 11. Quem é metal do grupo 11? É cobre, prata, ouro, tá certo? Então aqui, ó, são exemplos talvez você já até tenha visto, é o diamiprata, né? Aqui o dicloro prata. Eles estão aqui na galeria. Você vê que a galeria ela tem uma nomenclatura já seguindo aí o exemplo que vai mostrar, né? No caso ali o Ag é de prata, NH3,2 é o exemplo onde está esse complexo. No caso aqui eu já fui direto na página dele, não passei pela gallery. Então aqui, ó, você vê que ele é linear, um ângulo de 180 graus. Aqui as amônias, moléculas de amônia na extremidade e um prata aqui, tá certo? Então não deixe de ver os exemplos ali na galeria. O mercúrio também é um tipo de linear, e esse metilmercúrio aqui ele é muito tóxico, lá no garimpo, né? Na hora do garimpo ele é exalado, ele é volátil e pode ser inalado nas vias respiratórias dos garimpeiros. Esse exemplo aqui, o complexo de cianeto de cobre, né, não possui número de coordenação 1 e sim 2. Por quê? Porque ele é uma cadeia linear. Esse exemplo não tem lá não, ele é mais difícil para verificar, mas ele é considerado como número de coordenação 2, porque aqui, ó, esse cobre, na vizinhança dele tem dois cianetos. Número de coordenação 3 é bem raro. Um exemplo muito interessante é esse aqui de platina, com esse monte de anel, com esses 3 anéis. Você tem um fósforo ligado a 3 anéis ciano. Então, que é um ciclo hexano, né? Um ciclo hexano aí. Então é difícil de verificar. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui a visualização dela nessa Gallery 3D. Não, esse aqui é o de ouro, né? É o de ouro.
Não peguei ele não. Mas a imagem dele aqui eu consegui de uma outra fonte e coloquei aqui. Mas aqui você vê, ó, a platina ligada a 3 átomos de fósforo e cada átomo de fósforo interligados por 3 grupos. A platina ligada a 3 grupos fósforo ciclohexano e cada fósforo também ligado a 3 ciclohexano, né? Que é na forma de uma cadeira. Tá um pouco difícil, mas é um ciclohexano aí na forma de uma cadeira. Infelizmente não tá aqui. Ah, não, tem aqui, olha, ele está aqui. Agora vai dar. Eu peguei o complexo errado. Agora vai dar sim. Olha como melhora a visualização. Ah, sim, aquela figura eu peguei daqui, inclusive. Olha só, aqui você tem então a platina ligada a 3 átomos de fósforo. Cada átomo de fósforo ligado a 3 anéis. Então, olha só, daqui você vê um anel meio que 90 graus da folha, né, do plano, um lá embaixo e outro aqui. Então é um pouco de. E outro aqui meio que subindo, né, meio que na posição subaxial ali, mais ou menos, não axial, mas meio vindo para cá, para os nossos olhos. Então, aqui, ó, você vocês vê, vamos tentar até coincidir aqui. E agora você viaja aí, né, vê a melhor forma de verificar, de visualizar isso aqui. Então, é um exemplo aí, né, é um exemplo de número de coordenação 3. São raros, mas existem. Números de coordenação 4 são os tetracoordenados, tetracoordenação, o nome já diz, tetra. São os mais comuns, Você tem aqui, número de coordenação 4, né? Você tem 4 ligantes, são favorecidos cujo átomo central é pequeno, então para átomo central pequeno, e os ligantes grandes. Porque você imagina, num tetraedro, um átomo pequeno e ligante grande acomoda melhor esses ligantes grandes, né? Eles vão ter menos repulsão eletrostática na forma tetraédrica. Então aqui você tem esses exemplos aqui, BF4 é bem clássico. Você tem esses óxidos aqui todinho, ó, permanganato, cromato, tudo tetraedro, tá? Cobre com BR. Tá certo? Agora, atento quando muda o ligante. Aqui você tem um exercício para você prever quem são quadradas e quem são tetraédricas. Quem é tetraédrico, então o átomo central é pequeno. Já quadrado planar, quadradas, eu gosto da palavra quadrado planar, o autor usou quadradas. São os átomos centrais maiores, né, mais volumosos. Aqui, por exemplo, ó, da platina, quadrado planar, ó, quadrado plano. Então, ela se acomoda melhor no espaço na forma de quadrado plano. Por quê? Porque ela tem volume para suportar esses ligantes na forma quadrado planar. Ah, como eu vou saber isso? Não, a natureza que faz isso. Então, você está estudando, né, vendo que a platina ela é volumosa e ela cabe aqui nessa geometria, tá? Beleza? Você tem vários outros, né? Ó, quadrado planar geralmente são os D8. Ródio, irídio, mais 1, paládio 2+, platina 2+, ouro 3+. Todos esses átomos, íons aqui, cátions, são cátions que podem formar complexos quadrados planares. Podem, tá? Podem, porque pode ser que gera uma geometria maior, né, como octaédrica. Agora, nós vimos que aquele complexo de níquel lá atrás era tetraédrico, aquele primeirinho exemplo, níquel CO, níquel monóxido de carbono, com 4 monóxidos de carbono, lembra lá logo no início, eles eram, aquele complexo era tetraédrico. Agora, aqui, ó, para cianeto, ele virou um quadrado plano. Ele é quadrado planar. Por quê? Porque cianeto, olha só a explicação. Cianeto tem, lá da teoria do orbital molecular, ele tem orbital π vazio.
Então ele se sobrepõe direitinho aos orbitais dxy, dxz, dyz do íon central, do metal, aí formando ligação π. Então vai dar na forma quadrado planar, favorece aí, tá bem? Aqui tem vários outros exemplos, com complexo com ródio, platina, irídio, ouro, paládio. Aqui também se pode explorar lá, tá beleza? Aqui você tem um exercício, esse exercício é interessante. Por que está acontecendo? Olha bem, você tem aqui a geometria cis-trans sendo formada, um grupo sendo abandonado. Para você interpretar isso, lembre-se que cloreto é bom leaving group, é um grupo bom de saída, tá certo? Então, outro ligante pode favorecer uma substituição cis, o outro uma trans. Então pensa direitinho nesse esquema e tenta entender, que depois a gente discute ele, tá certo? Esses caminhos aí possíveis, substituições de ligante, tá bom? É de um exercício do Srive Atkins. Número de coordenação 5, olha bem, eles são tetracoordenados, né? Eles são menos comuns, eles formam pirâmide trigonal ou então pirâmide de base quadrada, como esse exemplo aqui. Esse complexo é igual a esse, mas só que ele tem um equilíbrio aí que daqui a pouco a gente fala, tá certo? Na mioglobina vai ter esse ligante, é um exemplo bem aí, bem clássico, e a estrutura, mais à frente a gente vai ver que essa forma está equilibrada com essa, tá bom? É a pseudo-rotação de Berry, que daqui a pouco a gente fala lá na frente. Número de coordenação 6, temos vários exemplos. Começa mais clássico, é o azul da Prússia, né? O ferrocianeto, no caso é o ânion do azul da Prússia, né? O ferrocianeto aí, hexaciano ferrato, que é um ferricianeto. Ele tá aqui, ó, tá aqui, você vê lá na galeria e dá uma olhada nele lá, tá bom? Você pode ter distorção tetragonal como Zin e Zout, está esquematizado aqui, ó. É o Zin quando achata a ligação axial e Zout é quando expande a ligação axial. Isso aí vai gerar cores diferentes, vai gerar espectros diferentes. É o chamado efeito Ian-Teller. E ocorre muito em cobre 2D9, tá bom? Número de coordenações mais elevados, nós temos aqui o girrênio, você vê lá depois. Número de coordenação 7 para zircônio, molibdênio, número de coordenação 8, neodímio envolve orbital F, tá certo? Aí já são casos mais extremos, além de coordenação 6 que a gente está acostumado a ver. Efeito quelato. Olha, nós vimos os vários ligantes, correto? Eles podem ser monodentados, bidentados, tetradentados. Quando você possibilita a formação de anel, né, sendo bidentado, tridentado, tetradentado, etc., você estabiliza o complexo. Os complexos quelatos são justamente esses complexos que possuem anéis. Um agente quelante é um ligante que possibilita formar quelatos na reação. Então você pega aqui o níquel reagindo com a amônia, está em água, meio aquoso, a amônia é mais forte do que a água, então a amônia se coordena ao níquel, dá uma constante de estabilidade alta, 10 elevado a 8. Agora, pega o níquel em água, adiciona etileno de amina. Nós vimos que etileno de amina é bidentado, forma um anel de 5 membros, né? Olha para quanto que vai a constante dela, 10 a 18. Olha o anel de 5 membros aqui, ó, estabilizando, ó. 1, 2, 3, 4, 5 membros. 5 membros, tá certo? Isso aqui é muito estável. Agora, é claro, né? Comparado a etileno de amina, teria um outro.
você pega esse ligante aqui, ó, que vai colocar o cobre ali, fechar, né, essa coordenação, o cobre fica ali no meio desse ligante, aí você consegue substituir. Então, esse complexo é mais estável do que esse, é mais estável do que esse. Tanto que essa reação aqui, ela é da ordem de 10 a 5. Olha, é a reação que já partiu do metal, tá? Não foi do níquel água não, tá? Por isso que 10 a 5 aqui. Mas você vai falar assim, essa constante é menor que essa. Não. O que está interessante, o que essa está representando que essa etileno de amina é substituída por esse ligante. Então, o equilíbrio está para cá, para a direita. Aqui tem um resumão de tudo aí, do número de coordenação, os metais, ligantes, as geometrias possíveis. E agora são os ligantes e nomenclatura. Agora sim, a gente vai ver os ligantes direitinho, né, para ver a nomenclatura, tudo bonitinho e tal. Vai ser no nosso próximo slide. Então vou dar uma paradinha aqui.